Querido irmão, querida irmã, que alegria estar com você mais uma vez nesse espaço de oração e reflexão. Eu não sei em que momento do seu dia você está agora. Talvez tenha acabado de acordar e está se preparando para mais uma jornada. Talvez já esteja no meio de uma correria de compromissos. Quem sabe seja o fim da noite, quando o corpo pede descanso, mas a alma ainda clama por direção. O que eu sei é que você não está aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe, porque Ele deseja falar com você a respeito de algo simples, mas que tem poder de transformar completamente o rumo da sua vida, a rotina. Sim, a rotina. Essa palavra que muitas vezes parece sem graça, cansativa, até pesada. Mas diante de Deus, a rotina não é apenas repetição, é semeadura. Cada hábito que você constrói, cada decisão diária, cada prática que você escolhe manter se torna um tijolo que edifica o futuro que você vai habitar. E aqui já quero abrir meu coração com você. Quantas vezes nós olhamos para os nossos dias e temos a sensação de que estamos apenas sobrevivendo, correndo atrás de prazos, tentando apagar incêndios, mas sem perceber que as pequenas escolhas de hoje são as sementes do amanhã. A verdade é que a vida espiritual também é moldada na constância. Não é apenas nas grandes experiências sobrenaturais, nos cultos marcantes, nos encontros memoráveis com Deus, mas no secreto, no simples, no repetido, no fiel. Você já pensou que a diferença entre viver uma vida de plenitude espiritual e uma vida de frustração pode estar em como você organiza os seus dias? Uma rotina de oração, mesmo que breve, abre portas para que o céu invada a sua realidade. Uma rotina de leitura da palavra, ainda que apenas alguns versículos por dia, alimenta o seu espírito com a verdade que liberta. Uma rotina de escolhas alinhadas à vontade de Deus pode te livrar de dores, atalhos e prisões que o inimigo tentaria usar contra você. Eu quero que você se imagine comigo agora. Pense uma árvore frondosa, cheia de frutos, oferecendo sombra, vida e beleza. Essa árvore não nasceu grande. Ela começou como uma pequena semente que, regada dia após dia, enfrentando sol, vento e chuva, foi crescendo até se tornar aquilo que todos admiram. Assim também é a sua vida diante de Deus. As rotinas que você constrói hoje são a rega constante que fará o futuro florescer. E eu já quero liberar sobre a sua vida essa palavra. Deus tem um futuro glorioso preparado para você. O Senhor já escreveu planos de paz e não de mal, para lhe dar um fim que você deseja. Mas a forma como você se posiciona, a maneira como você conduz as suas disciplinas diárias, pode acelerar ou atrasar o cumprimento dessas promessas. Então, antes de avançarmos mais, eu quero te fazer um convite. Se essa palavra já está falando ao seu coração, já aperte o like neste vídeo, porque isso não apenas fortalece esse canal, mas também é uma forma de você declarar: eu recebo e tomo posse dessa verdade para a minha vida. E fique comigo até o final, porque o que vamos partilhar aqui não é apenas uma mensagem motivacional, é uma chave espiritual para que você viva o futuro que Deus sonhou para você. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse texto nos mostra um princípio espiritual poderoso. O futuro é moldado pelo que fazemos hoje. O apóstolo Paulo usa a linguagem da agricultura, tão conhecida em seu tempo, para falar de algo essencial. Toda rotina é uma semeadura. Cada decisão, cada hábito, cada prática diária é uma semente lançada no solo da vida. Se você planta generosidade, colherá provisão. Se planta oração, colherá intimidade com Deus. Se planta obediência, colherá bênção. Mas se negligencia, se deixa o cansaço, vencer, se abandona a constância, corre o risco de não experimentar o fruto que já estava preparado para se manifestar. É por isso que Paulo insiste: não se cansem. A rotina pode parecer repetitiva, pode até parecer sem resultado imediato, mas há uma promessa: a seu tempo ceifaremos.
Existe um futuro de colheita reservado para aqueles que não desistem. Essa é a base bíblica que ilumina o nosso tema de hoje. Uma rotina constante, construída na presença de Deus e no fazer o bem, tem poder de transformar completamente o futuro. Existe uma ilusão que muitas vezes nos prende, a ideia de que o futuro será diferente apenas porque desejamos que seja. Quantas vezes dizemos para nós mesmos, ano que vem vai ser melhor, no próximo mês eu vou mudar, amanhã eu começo. E assim adiamos decisões, alimentamos sonhos, mas não construímos rotinas. E sem rotina, não existe transformação real. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso significa que o futuro não depende apenas daquilo que pedimos em oração, mas daquilo que perseveramos em viver diariamente. Deus é poderoso para mudar a sua história em um instante. E eu creio em milagres que quebram ciclos de anos em um só momento. Mas Ele também escolhe trabalhar em nós através da constância, moldando o nosso caráter, ensinando-nos a perseverar, treinando-nos na disciplina espiritual. Pense em José, no Egito. Deus havia lhe dado sonhos grandiosos de governo, mas antes do trono houve rotina. Rotina de servir na casa de Potifar, rotina de fidelidade na prisão, rotina de obediência quando ninguém via, e foi essa constância que preparou o coração de José para o futuro que Deus já havia escrito. Agora olhe para Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Era rotina, e foi essa rotina que o sustentou diante da pressão da Babilônia, diante da ameaça da cova dos leões. O que o sustentou não foi um momento isolado de fé, mas uma vida inteira cultivada na presença de Deus. Querido, querida, talvez você esteja esperando grandes mudanças, mas continua preso a pequenos hábitos que não alimentam sua fé. Você pede libertação, mas não constrói uma rotina de oração. Você pede direção, mas não abre diariamente a palavra de Deus. Você pede força, mas não cultiva disciplina espiritual. A colheita do amanhã começa nas sementes de hoje. É por isso que o texto nos alerta: não nos cansemos, porque o inimigo sabe que se não puder impedir você de começar, tentará cansar você no meio do caminho. Ele sabe que uma rotina de fé gera frutos inevitáveis, então sua arma é o desânimo. E aqui está a boa notícia: Deus está soprando novo ânimo sobre a sua vida hoje. Ele está lembrando que cada oração feita no secreto tem valor. Cada renúncia que você pratica por amor a Ele será recompensada. Cada passo de obediência, mesmo pequeno, está construindo o futuro que Ele já sonhou para você. Se você quer viver um casamento transformado, plante hoje sementes de amor, de diálogo, de perdão. Se deseja prosperidade, construa hoje uma rotina de generosidade, de trabalho com excelência, de honestidade. Se anseia por intimidade com Deus, separe tempo todos os dias, ainda que breve, para ouvir a voz dele. Muitos querem resultados imediatos, mas o reino de Deus nos ensina que tudo é processo. Jesus diz que o reino é como uma semente de mostarda, a menor de todas, mas que se torna a maior árvore do campo. O começo pode parecer insignificante, mas o fim é glorioso. Então eu quero olhar para você agora em espírito e declarar: o seu futuro será fruto da rotina que você escolhe construir hoje. Se você permanecer firme, se não se cansar, se não desistir, há uma colheita preparada para você. Deus não está te chamando para viver de altos e baixos espirituais, mas para permanecer. Não é sobre intensidade apenas em dias de culto, mas sobre constância em todos os dias da semana. Não é sobre sentir apenas, é sobre permanecer no amor dele, praticar a fé e viver uma rotina que prepara o terreno para milagres. Eu sei que talvez você esteja cansado. Talvez você até já tenha tentado começar uma rotina de oração, de leitura da palavra e tenha desistido no meio do caminho. Mas o Espírito Santo está aqui para renovar a sua força. Ele está lembrando você de que não é pelo seu esforço apenas, mas pela graça que fortalece. Levante-se hoje.
Recomece hoje. Uma rotina pode parecer pequena, mas ela muda destinos. O futuro que você tanto sonha já começou. Começa com as escolhas que você fará depois desta oração. Pai amado, aqui estou diante de Ti. Não venho com palavras ensaiadas nem com máscaras. Venho como estou. Eu preciso de Ti. Eu reconheço que tantas vezes me perdi em rotinas vazias, que ocuparam meus dias, mas não alimentaram meu espírito. Quantas vezes gastei horas com aquilo que não tem peso eterno, enquanto deixei de lado o secreto, a intimidade, a voz que realmente me sustenta. Hoje, Senhor, eu quero entregar a Ti a minha rotina. Cada manhã, cada noite, cada escolha que muitas vezes parece pequena, mas que forma quem eu sou. Eu Te entrego o meu tempo, os meus hábitos, as minhas prioridades. Espírito Santo, eu confesso, sozinho não consigo. Eu me distraio, eu me canso, eu desanimo. Mas eu sei que quando o Teu sopro me envolve, eu sou renovado. Quando o Teu fogo me toca, até aquilo que era pesado se torna leve. Até aquilo que parecia impossível se torna prazer. Ensina-me a permanecer, Senhor. Não apenas visitar a Tua presença, mas habitar nela todos os dias. Não apenas buscar milagres, mas cultivar um coração fiel, constante, obediente. Eu declaro diante de Ti, eu quero uma rotina que mude o meu futuro. Uma rotina de oração que me leve a conhecer-Te. Mais, uma rotina de leitura da palavra que encha meu coração de verdade. Uma rotina de fé que me faça semear hoje para colher amanhã. Senhor, eu abro mão das desculpas. Eu não vou mais dizer amanhã eu começo, porque o tempo é hoje. O meu futuro começa agora, nas escolhas que faço diante de Ti. Então eu clamo, vem Espírito Santo, desperta em mim o desejo pelo secreto. Cria em mim sede pela Tua presença. Faz arder em mim um fogo que não se apaga, para que cada dia seja um altar vivo diante de Ti. Eu sei que, ao permanecer em Ti, meu futuro já está sendo transformado. Eu sei que, ao andar em obediência, minha história já está sendo reescrita. Eu sei que, ao semear no bem, a colheita virá, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque não dependo apenas da minha força. Obrigado porque a Tua graça me sustenta. Obrigado porque os Teus planos para mim são de paz, de vida, de esperança. E diante de Ti eu declaro, a minha rotina será para a Tua glória. E o meu futuro será testemunho do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, nós nos unimos em oração agora como família de fé. Não somos apenas indivíduos isolados, mas um corpo que clama, um povo que busca, uma comunidade que carrega juntos os fardos uns dos outros. Senhor, eu oro por cada pessoa que está conectada aqui neste momento. Tu conheces as histórias, as dores, os medos e os sonhos. Tu sabes exatamente o que cada coração carrega, aquilo que ninguém mais vê, mas que diante de Ti está totalmente exposto. Eu oro, Senhor, pelos que estão enfermos. Há irmãos e irmãs que oram comigo agora de um leito de hospital, de uma cama em casa, lutando contra a dor no corpo. Eu clamo, libera a Tua cura. Toca com Teu poder. Derrama óleo fresco de restauração sobre cada organismo. Declaro que doenças não terão a palavra final, mas a vida de Deus se manifestará. Eu oro pelos que estão enfrentando crises financeiras. Pai, quantos corações estão angustiados pela falta, pelo desemprego, pelas dívidas que pesam como um fardo. Tu és Jeová Jiré, o Deus da provisão. Abre portas que ninguém pode fechar. Dá sabedoria para administrar, dá ideias criativas, dá favor diante de pregadores e clientes. E acima de tudo, lembra cada filho Teu de que não está sozinho, o Senhor cuida. Eu oro pelas famílias. Senhor, onde há brigas, libera perdão. Onde a distância gera reconciliação. Onde o inimigo tentou lançar divisão, que o Teu Espírito traga unidade. Levanta maridos, sacerdotes, esposas cheias de graça, filhos obedientes e abençoados. Transforma lares em altares da Tua presença. Eu oro por aqueles que estão cansados emocionalmente.
pessoas que carregam ansiedade, depressão, pensamentos de desistência. Pai, sopra a esperança, tira o peso da alma, mostra que ainda há futuro, ainda há promessa, ainda há propósito. Declaro que nenhum desses filhos teus morrerá no deserto, mas todos chegarão à terra que o Senhor prometeu. Senhor, eu oro também por cada pedido que está sendo colocado nos comentários. Cada palavra escrita é um clamor diante de Ti. Que essa área de interação não seja apenas uma lista, mas um altar de intercessão. Toca em cada súplica, responde a cada oração, mostra a Tua fidelidade de forma concreta. E eu peço, levanta testemunhos. Que daqui a alguns dias, semanas ou meses, pessoas voltem aqui para comentar e dizer: Deus fez, Ele respondeu, minha vida foi transformada. Que cada testemunho se torne combustível para a fé de muitos outros. Pai, nós não oramos apenas por milagres imediatos. Nós pedimos também disciplina para viver rotinas que nos preparem para um futuro melhor. Dá-nos constância, Senhor. Ensina-nos a semear mesmo quando não vemos o resultado. Ajuda-nos a permanecer firmes, sem desistir, até que a colheita venha. E, como comunidade, nós nos comprometemos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos encorajar uns aos outros. Vamos celebrar juntos cada vitória que o Senhor derramar. Porque não caminhamos sozinhos. Somos parte de um mesmo corpo. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu quero te convidar agora. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, o seu clamor ou até mesmo o seu testemunho. Porque juntos nós vamos orar e celebrar aquilo que Deus fará. A sua participação não é só um detalhe, é parte desse mover. Pai, nós encerramos essa intercessão declarando que o futuro de cada pessoa aqui já está sendo transformado. Não pelo acaso, não pela sorte, mas pelo poder de uma rotina construída na Tua presença e pela intervenção sobrenatural do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu declaro sobre a sua vida, o futuro não será repetição do passado. Tudo aquilo que tentou aprisionar você em ciclos de fracasso e desânimo está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Uma nova estação começa. Uma nova página é virada. O Senhor está escrevendo uma história de vitória. Eu declaro que a sua rotina não será guiada pelo cansaço, nem pela pressa, nem pelo desânimo, mas será guiada pelo Espírito Santo. Cada manhã será oportunidade de buscar o Senhor. Cada noite será marcada pela gratidão. Cada dia será cheio de sementes de fé que se transformarão em colheita abundante. Eu profetizo que aquilo que hoje parece pequeno vai crescer. O seu tempo de oração, ainda que breve, será multiplicado em fruto eterno. O seu gesto de bondade, ainda que simples, abrirá portas de favor que você nem imagina. A sua fidelidade diária se tornará testemunho visível do poder de Deus. Sobre a sua casa eu declaro, haverá paz. Onde havia brigas, haverá reconciliação. Onde havia silêncio frio, haverá diálogo cheio de graça. Onde o inimigo tentou destruir, o Senhor está reconstruindo com colunas firmes de amor. Sobre as suas finanças eu declaro, portas serão abertas. O que estava travado será destravado. O que parecia escasso será multiplicado. Você não viverá em falta, mas em provisão. Não por sorte ou acaso, mas porque o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. Sobre a sua saúde eu declaro, vigor novo. Forças renovadas como a da águia. O que era enfermidade será testemunho de cura. O que era fraqueza será lugar de fortalecimento. Você ainda terá anos de vida para cumprir o propósito que Deus já escreveu para você. Eu declaro também sobre a sua mente, pensamentos de derrota, de medo, de desistência não terão mais espaço. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Você pensará como alguém que carrega a mente de Cristo e verá o futuro com esperança, não com desespero. E sobre a sua vida espiritual, eu libero esta palavra. Você não será um crente de altos e baixos, mas alguém constante, firme, enraizado no amor do Pai. Sua rotina será marcada pela presença. Sua fé será fortalecida dia após dia. E o seu testemunho vai impactar gerações. Receba esta palavra. O futuro que Deus tem para você é de vida,
de paz, de esperança. E cada escolha que você fizer a partir de hoje será tijolo de uma construção firme para a glória de Deus. Eu declaro que você não será mais escravo do passado, mas construtor do amanhã. Você não viverá de desculpas, mas de decisões. Não viverá de sonhos distantes, mas de passos firmes. E cada passo será guiado pelo Espírito Santo. Assim, eu libero sobre você a bênção do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Que a graça do Senhor acompanhe cada detalhe da sua vida. Que você seja guardado de todo o mal, protegido em todos os seus caminhos e sustentado pela mão do Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria poder compartilhar essa oração e essa palavra com você hoje. Eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo falou com você, que algo foi despertado dentro de você. E eu sei, o seu futuro já começou a ser transformado a partir dessa rotina de fé que você escolhe hoje, diante do Senhor. Eu quero te pedir algo muito simples, mas que faz toda a diferença para que essa mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações e compartilhe essa oração com pelo menos uma pessoa que você ama. Talvez um amigo que esteja cansado, um familiar que precisa de esperança, alguém que precisa entender que pequenas escolhas de hoje podem mudar toda a história de amanhã. Deixe também nos comentários o seu testemunho ou pedido de oração. Como falamos antes, esse espaço é um altar de intercessão e cada comentário é mais uma oportunidade de orarmos juntos e vermos milagres acontecendo. Eu mesmo leio e oro por muitos desses pedidos, porque acredito no poder da oração em unidade. E lembre-se, nós não paramos aqui. A cada manhã, a cada noite, estamos juntos, construindo uma rotina de fé que muda destinos. Então, até a próxima oração. Não falte, porque cada encontro é mais uma oportunidade de o Senhor regar as sementes que você está plantando. Receba essa palavra final no seu coração. O futuro não é um acaso. O futuro é fruto da rotina que você constrói com Deus. Caminhe em fé, viva em obediência e permaneça firme. Grandes coisas virão. Deus te abençoe e até a próxima oração. Bem-vindo ao Voz da Pregação. Aqui a palavra de Deus é anunciada com poder e unção para transformar vidas. Não deixe essa mensagem passar. Inscreva-se agora, ative o sininho e faça parte dessa missão de levar o Evangelho a todos os lares. Bom, vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Eu quero tomar como ponto de partida da minha mensagem o Salmo 56:8. Salmo 56:8 é um salmo atribuído a Davi e a tradição de longa data atribui esse salmo ao momento onde ele teria sido preso pelos filisteus em Gate. Nós não temos o registro desse detalhe, desse episódio na vida de Davi. Isso é uma menção, considerada histórica, atribuída à tradição, mas nós sabemos que Davi, enquanto fugia de Saul, esteve em Gate, onde ele se fez de louco diante do rei, justamente para não ser morto, e nós não sabemos os detalhes em que isso aconteceu. Mas todo o salmo fala de um momento de aflição, e com isso em mente, eu quero que a gente leia o verso 8. Ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? A frase inicial, contaste os meus passos quando sofri perseguições, eu particularmente não creio que seja literal. Eu tenho no meu relógio, como muitos de vocês, um contador de passos. E costumo normalmente avaliar, ao longo do dia, se eu dei o mínimo de passos, o básico do movimento que o seu corpo necessita para manter saúde. Agora, eu preciso de um contador, porque eu não tenho tempo, eu não tenho paciência, nenhum de nós, para ficar contando passos. A pergunta é, Deus precisa contar passos? Até porque Ele não apenas é o Deus onisciente, conhece tudo, mas Ele é o Deus presciente, conhece tudo antes
de que as coisas aconteçam. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe quantos passos você vai dar a vida inteira e Ele não precisa ficar contando. Particularmente, eu não acredito que a declaração é literal. Mas se ela é simbólica, o que significa? Davi está numa trajetória de fuga, peregrinando de lugar para lugar, numa fuga constante de Saul. Ele está longe de casa, longe dos familiares, longe da pátria, de tudo que ele ama, e não pode permanecer num lugar só, porque Saul está determinado a matá-lo, porque o vê como uma ameaça ao trono. Então, enquanto Davi segue peregrinando, e se você ler o Salmo todo, você vai entender que é exatamente disso que ele está falando. No verso 1 e 2 ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem, lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Então, ele está falando a respeito desse período de aflição, onde ele não fica em nenhum lugar. E contaste os meus passos, o Senhor sabe há quanto tempo eu estou fugindo, por onde eu tenho andado, o Senhor sabe tudo o que eu tenho passado, É uma forma de expressar que Deus de fato não está alheio a tudo que ele está passando. E na sequência ele diz: recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? As lágrimas falam de sofrimento e de aflição, e a Bíblia está falando que nada fica desapercebido, aos olhos de Deus. Agora, isso não significa que Deus necessariamente tem um livro literal de registro de lágrimas, e nem tampouco um odre literal onde elas sejam recolhidas, Essa é uma afirmação da Bíblia que, se você tentar tomá-la como literal, ela está isolada. Não há nada que sustente isso. O que você tem ao longo de toda a Escritura é muito mais a sustentação da figura do que necessariamente uma aplicação literal. Eu lembro que desde a adolescência, quando eu tinha momentos com Deus, de oração, derramando meu coração diante do Senhor, eu me lembro várias vezes levantar no chão e o chão está literalmente molhado, regado de lágrimas. Eu nunca vi um anjo vir recolher essas lágrimas de forma literal. Nunca conheci um crente, nem pessoalmente, nem com testemunho ao longo da história, que possa sugerir a mesma coisa, Nós não vemos um cumprimento literal disso. Então, seguindo a lógica de todo o texto, a conclusão que eu tenho há mais de 30 anos observando esse texto sempre foi de que isso seria simbólico. Mas o desafio era: qual o simbolismo? Qual o significado disso? E honestamente, eu revirei todo tipo de material de estudo, de comentários bíblicos, todos os materiais dos pesquisadores, gente que estuda a cultura, a geografia, todos os detalhes, para tentar traduzir isso para a gente, e nunca consegui encontrar. Não era uma explicação satisfatória, não tinha explicação nenhuma, ninguém fala nada a respeito do assunto. Mas um dia, conversando com um amigo desse dilema, dizer: eu quero entender isso, ele falou: eu ouvi um pastor norte-americano pregar em cima desse texto. Eu não sei nem quem era, acho que nem na época ouvi o nome, se ouvi não me lembro para poder dar o crédito. Mas ele, resumindo a mensagem do homem, disse que ele pegava esse texto, e foi uma das melhores explicações que eu tive acesso na vida, que basicamente foi a única, Mas ela fez muito sentido. E ele diz: olha, ele trabalhou o elemento cultural. O que é o odre? Quando a gente fala disso hoje, tem que explicar. Na época todo mundo sabia. O odre era um cantil, uma bolsa feita com couro do animal, onde eles colocavam o líquido dentro e amarravam a boca. Por que normalmente a Bíblia associa o odre ao vinho? Jesus diz que você não põe vinho novo em odres velhos. Em toda a Bíblia você vai achar uma única menção de um odre contendo água. Então ele podia ter esse papel de cantil quando alguém estava em movimento, em viagem, e precisaria de reserva de água e não tinha uma forma mais prática de carregá-lo. Porque aí você não vai levar uma talha de pedra, não vai levar uma vasilha de barro, nada do gênero. Mas você tem uma outra exceção, também uma única vez, que a Bíblia fala de um odre contendo leite. Todas as outras vezes ele está relacionado ao vinho. Por quê? Porque os povos antigos descobriram que o processo de fermentação do suco de uva recém-pisado, esmagado no lagar, a fermentação é um processo de transformação natural com açúcar da própria fruta. Eles descobriram que quando você isola o suco da uva num ambiente como o odre, lacrado, e você limita a exposição dele a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, você tem controle sobre a fermentação. Então eles botavam o suco da uva na bolsa, lacravam.
começava o processo de fermentação, a bolsa ia pegar pressão. Por isso que Jesus falou que se o odre for velho, se o couro fosse ressecado, não suportaria a pressão, né? Então, por essa razão, ele passou a ser usado basicamente como um instrumento de fermentação, ou traduzindo, de transformação do suco em vinho. E esse pastor dizia, com isso em mente, ele falou, acredito que as pessoas entenderiam melhor, Davi, o que é o suco da uva que vai para o odre, o lugar de transformação, e o que é o vinho que sai depois. Ele falou, o suco da uva é o fruto do espremer das uvas. Ele diz, e o resultado final, depois da transformação, é algo que em toda a Bíblia está relacionado com alegria. E basicamente ele interpretava um princípio que, se a gente não pudesse construir doutrinariamente, exegeticamente em cima desse texto, ao longo de toda a Escritura é inegável, de que Deus transforma tristeza em alegria. Ele dizia, as lágrimas são fruto do esmagar das aflições nas nossas vidas, assim como o suco de uva é o fruto do esmagar das uvas. Ele dizia, mas se o resultado final é vinho, e o Salmo 104:15 fala do vinho que alegra o coração do homem, que é figura de alegria na Bíblia, né? Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito, e o vinho é um dos símbolos do Espírito Santo ao longo das Escrituras. Então, ele dizia, o odre é um ambiente de transformação, de tristeza em alegria. E basicamente o que Davi simbolicamente estaria dizendo seria exatamente isso. Eu não posso te garantir com toda certeza que foi essa a intenção do salmista, mas o que eu posso te garantir é que no mínimo isso é uma boa ilustração para tudo aquilo que a palavra de Deus apresenta de forma explícita. Em João no capítulo 16, no verso 20, Jesus diz, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Ele não fala apenas de ser substituída, mas transformada. Em Jeremias no capítulo 31, no verso 13, né, a Bíblia diz, então a virgem se alegrará na dança, juntamente com os jovens e os velhos. Transformarei seu pranto em júbilo. De novo, não é substituirei, transformarei. E os consolarei. E lhes darei alegria em vez de tristeza. Ao longo das Escrituras nós temos afirmações específicas, detalhadas, de Deus transformando tristeza em alegria. Agora, uma coisa é saber que Ele faz, a outra é entender como Ele faz. Porque a única maneira prática de usufruir é se nós entendermos como Ele faz. Então, eu quero trazer uma perspectiva um pouco abrangente dessa maneira de Deus lidar com as questões ligadas à tristeza e alegria. Mas antes de mais nada, ainda tornando longa essa introdução do assunto, eu quero dizer que é indiscutível o poder consolador do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Nosso Senhor está em Nazaré, a cidade onde foi criado, e depois do período de 40 dias de jejum no deserto, já havia sido cheio do Espírito Santo antes, regressa, diz a Escritura, no poder do Espírito. Ele abre o rolo do profeta Isaías na hora da leitura pública. Ele lê esse texto de Isaías 61, de 1 a 3, está registrado lá em Lucas 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, essa frase é importante, a consolar todos os que choram e a pôr sobre todos os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Quando ele lê essa porção da Escritura, ele afirma publicamente, hoje se cumpriu essa palavra. Basicamente ele está dizendo, eu sou o cumprimento da promessa, eu sou ungido, eu sou o Messias, a palavra no hebraico significa ungido, eu sou o Cristo, a palavra no grego significa ungido, eu sou aquele que foi ungido para substituir coroa, né, cinzas por coroa e pranto por óleo de alegria. Ele diz, eu vim trazer consolo. E ao longo do Evangelho nós vemos declarações claras de Jesus. Em Mateus 5,4 ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você olhar só o prisma da declaração de Mateus, sem considerar de Lucas, e elas não são contraditórias, não são divergentes, são complementares. Se você olhar só Mateus, pode parecer, eu vim consolar os que choram, significa que consolo seria só parar de chorar. Mas a perspectiva de Lucas torna o assunto abrangente. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Não é apenas parar de chorar, é substituir o choro pelo riso, a tristeza pela alegria. E de acordo com as Escrituras, é possível esperar alegria depois do choro. O texto que me chama a atenção desde quando era garoto, Salmo 126, 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus seixos. O Evangelho
Ele tem um poder consolador sobrenatural. Deus é um Deus que transforma tristeza em alegria. Ponto indiscutível. Agora, se nós queremos desfrutar, há algumas coisas que nós precisamos entender. A primeira delas diz respeito ao fato de que nós temos que reconhecer que tanto há tipos distintos de tristeza como de alegria. Se a gente não fizer a separação, nós vamos ter aparentes contradições nas declarações bíblicas. Eu já aprendi desde garoto com meu pai, repito muito isso, que a Bíblia não se contradiz. Então, diante de qualquer aparente contradição, você tem um desafio de interpretação. Como o assunto começou em 2020, na pandemia, eu acordo uma certa manhã e está forte, aceso dentro de mim um versículo da Bíblia. Não é uma lembrança, porque eu não li nada nos últimos dias, semanas, eu diria até meses a respeito do assunto, não ouvi ninguém falar, comentar, pregar, mas eu acordo e aquele versículo está vivo dentro de mim. A declaração envolvendo o rei Ezequias, que está lá em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 5. O profeta Isaías tinha vindo dar uma notícia: põe ordem à sua casa, você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele chora, ele ora a Deus. Isaías nem foi muito longe, o Senhor diz: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, ouvi as tuas orações, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia você subirá à casa de Deus. E essa expressão, vi as tuas lágrimas, mas pensa num negócio que veio forte dentro de mim. Eu dizia: Deus não apenas ouve as orações, Ele vê as lágrimas, Ele não é indiferente a elas. E é por isso que eu comecei com o Salmo de Davi: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, o Senhor não está alheio a nada disso. Recolheste minhas lágrimas no teu odre, elas estão todas no seu livro, nada passa desapercebido. Mas o Senhor não apenas assiste indiferente, o Senhor realmente está prestando atenção, disposto a fazer algo. E aquele negócio, vi as tuas lágrimas, mas se me deu um surto de fé, enlouqueci. Eu dizia: nosso choro chama a atenção de Deus, Ele não está indiferente à nossa dor. Aquilo dentro de mim ferveu o dia inteiro, eu estava empolgadíssimo. Mas o dia seguinte eu acordei com outro versículo, que parecia antagônico, contrário até. Qual era o versículo? Malaquias 2,13. Vocês cobrem o meu altar com choro, com lágrimas, com gemidos, e eu não vos ouço. Falei: mas ontem o Senhor via as lágrimas, agora o Senhor está nem aí para as lágrimas. E aquilo dentro de mim o dia inteiro. Como a Bíblia não se contradiz, eu entendi, nós estamos diante de um enigma. E Deus quer que eu possa meditar, refletir. Mas gente, eu pensava, eu quebrava a cabeça, não chegava a lugar nenhum. Então primeiro comecei a conversar, né, com a Kelly. Lissa estava na época em casa, botamos ela na discussão, né? E eu lembro que a turma dizia assim: se você não sabe, a gente também não. Eu lembro que na ida a São Paulo, nós fomos de carro toda a família, porque com a pandemia nós não estávamos podendo ter reuniões, a não ser aquelas de transmissão online com muito pouca gente, os devidos cuidados. Então vários eventos, inclusive que nós teríamos, né, e outros que eu participaria, estavam todos no online. E um desses nossos eventos seria o Casas da DOC. E como a maioria dos preletores estava na região de São Paulo, nós transferimos o centro das gravações, né, para Campinas, usamos a estrutura de uma igreja lá, e lá fomos. No caminho, parei em São Paulo, na casa do pastor Eibe, e à noite nós estávamos hospedados com eles. Tinha um momento do culto familiar que nós participamos, e sempre tem um momento do compartilhar da palavra. E o Eibe fala assim para mim: você quer compartilhar algo? Eu falei: eu quero compartilhar uma dúvida. E falei: e aí, Deus vê ou não vê as lágrimas? Né? Eibe e André me olharam com a mesma cara daquele, nunca paramos para pensar nisso, né? Mexemos, tanto os filhos dele como os meus, estudando teologia, começamos a questionar, ninguém opinava nada. Ao longo da próxima semana, em vários eventos, todos os pregadores que eu encontrava diziam: aí, a turma dizia: nunca parei para pensar nisso, né? E aquela angústia, eu falei: Deus, eu não vou chegar lá sozinho, eu preciso de ajuda. Eu ficava orando. Uma característica que eu tenho, que eu chamo, né, de persistência, minha mulher às vezes chama de teimosia, mas eu dificilmente desisto de alguma coisa. E eu fiquei orando. A gente já estava voltando, tinha passado mais de uma semana, eu diria que talvez em torno de 10 dias. E eu lembro que num momento específico, vindo pela 116 de São Paulo, mais ou menos na altura de entrar no estado do Paraná, que é o último 1/4 da viagem, eu pergunto para Kelly: será que você pode assumir o volante e dirigir? Ela, surpresa, olha, descansou, sou desses fominha para dirigir. Eu falei: não, filha,
Está baixando um download de banda larga aqui e eu não posso perder essa informação. Nós trocamos de lugar, eu já puxei o computador, comecei a escrever que nem um doido. E eu lembro que o trânsito estava quase parado na serra e ela ficava olhando e dizia, está rendendo aí. Né? Como era o sábado à noite, ela falou, pelo jeito já temos a mensagem de amanhã. Eu falei, de amanhã não, do mês todo. Né? E eu lembro que eu preguei 4 domingos sobre o assunto. Porque Deus me trouxe um entendimento e uma clareza que eu fiquei impressionado. Ele não apenas me dirigiu a pregar aqueles 4 domingos. Ele me dirigiu a escrever a respeito do assunto. Porque de repente, né, a perspectiva foi abrindo. E o Senhor falou comigo, se você não entender que há tipos de choro, de tristeza e tipos distintos de alegria, você não vai a lugar nenhum. Porque muitas vezes uma declaração pode envolver um tipo de choro e a outra. Uma declaração pode envolver um tipo de alegria e a outra. Exemplo de tipos de alegria. Paulo escreve aos Coríntios e diz, a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Não dá para dizer que é tudo igual. Uma produz um efeito e um resultado e a outra outro completamente diferente. Em João 15:11 Jesus diz, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo, a minha é uma, a de vocês é outra. A de vocês sem a minha nunca vai ser completa. Eu vou falar sobre isso depois, mas ele faz a distinção de alegria natural e espiritual. Por que é importante entender isso? Porque Deus falou comigo, qual o tipo de lágrima eu prestei atenção, qual o tipo de lágrima eu ignorei. E quando você vai para o texto de Malaquias, que o Senhor diz, vocês choram e eu não estou ouvindo vocês, do que é que Deus está falando? Quando ele declara que não vai ouvir, na sequência, o versículo seguinte, o 14 de Malaquias 2, o Senhor diz, vocês perguntam por quê? Mas lógico, Deus diz, invoca-me que te responderei. Agora está dizendo, não vou te atender, não vou ouvir, não vou ver as suas lágrimas. O Senhor diz, vocês perguntam por quê? Ele mesmo responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Ele está dizendo, você é infiel, quebra a aliança do casamento, me desonra, quebra a sua aliança comigo, está em pecado. E acho que chorou por um problema, eu simplesmente venho correndo te atender. Deus está dizendo, é ruim que eu vou te socorrer nessa hora e nessa condição. O tipo de choro é completamente diferente, né? O choro que Deus ignora, ele tem muito mais a ver com lágrimas derramadas por uma circunstância e não pelo pecado. É o que a gente chama do choro de remorso e não de arrependimento. Um exemplo disso, Esaú. Gênesis 27:38 diz que depois que Esaú toma conhecimento que o pai havia abençoado Jacó e não ele, a Bíblia diz, levantando Esaú a voz, chorou. A releitura feita desse episódio no Novo Testamento, em Hebreus 12:17, falando de Esaú, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Chorou, mas a Bíblia diz, não tinha lugar de arrependimento. As pessoas estão lamentando a perda da consequência do que fizeram, mas não a essência da quebra de princípio e nem da desconexão com Deus. É só você olhar a forma como Davi e Saul reagem. Ambos pecaram, ambos foram confrontados por profetas. Quando Samuel vai a Saul dizendo, o Senhor vai tirar de você o reino, vai sair, ele agarra o Samuel pela capa, a ponto de rasgá-lo e diz, fica comigo, me honra diante do povo. Ele não estava nem aí com Deus, não sinalizou nenhum pesar pelo que fez a Deus, mas falou, você vai ficar do meu lado, vai manter a média, porque eu não quero ninguém me olhando diferente. Então naquele momento a única preocupação é, o que é que eu vou perder aqui nas circunstâncias? Quando Davi pecou, o salmo de arrependimento dele no 51 não retires de mim o teu espírito e nem tampouco a alegria da tua salvação. Em outras palavras está dizendo, se tiver que perder o reino eu perco qualquer outra coisa, eu não posso perder o Senhor. Dá para perceber a essência da diferença. Então nós conseguimos olhar ao longo da Escritura. Pedro nega Jesus 3 vezes, chora amargamente. Mas a Bíblia diz que Judas, depois de trair Jesus, tomar de remorso, vai se enforcar. Há uma diferença entre uma coisa e outra. Então, o mesmo Deus que transforma a tristeza em alegria, ele vai fazer afirmações na Bíblia que podem soar contraditórias. Uma delas, por exemplo, está lá no livro de Tiago. Aliás, muitos anos atrás aqui, eu preguei uma mensagem que é transformando a alegria em tristeza. Até eu falei, pastor, agora está do contrário? Eu falei, não. Ele diz, Tiago 4, versos 8 e 9. Cheguem perto de Deus, ele chegará a vocês. Limpe as mãos, pecadores, e vocês são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam sua miséria, lamentem e chorem.
que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando nós estamos falando de pecado, não há como Deus simplesmente olhar para alguém que está sofrendo as consequências do pecado e dizer, não, mas não tem problema, vou te dar alegria. Deus diz, só tem um remédio. Você precisa trocar a alegria transitória do pecado. Uma vez vi um pregador dizendo, não existe prazer no pecado. Eu falei, se não tivesse, ninguém pecava. Hebreus 11:25 fala dos prazeres transitórios do pecado. Tem alegria? Tem. O problema é que ela é ilusória, passageira. Como o pastor Marciano gosta de dizer, muita manchete para pouca notícia, né? Ele não entrega o que prometeu, mas se não tivesse alegria, ninguém faria. Agora, a pessoa foi buscar alegria na fonte errada, desconectou da mais plena fonte de alegria, que é Deus, que eu vou destacar isso daqui a pouco. Deus está dizendo, só tem uma forma de resolver o seu problema. Arranca essa alegria mentirosa, troca ela pela tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para conexão, para que depois eu troque sua alegria, sua tristeza pela verdadeira alegria. Sabe, se você não faz as distinções, daqui a pouco Deus é refém de qualquer pecador que não quer consertar. Chorou, Deus está dizendo, sou obrigado a socorrer. Aliás, um irmão um dia falou para mim, pois é, pastor, como diz a Sagrada Escritura, quem não chora não mama. Eu falei, como é que é? Ele me olhou assim com a cara de, não está na Bíblia não? Eu falei, claro que não. Ele falou, mas bem que podia estar. E até hoje eu não sei se era ignorância, né, ou palhaçada, ou misto das duas coisas, mas alguns parecem acreditar que, feito criança mimada, se eles chorarem, fizer birra, Deus tem que vir correndo, né? E às vezes nós somos inclusive encorajados a fazer do choro um estado permanente, e a gente até canta, vai chorando, geme, chora, né? Eu quero te apresentar um entendimento de que o choro, a semelhança de quando a gente fala de saúde, vai falar do estresse, deveria ser uma situação e não uma condição. É inevitável que ao longo da vida nós temos períodos cíclicos, nós temos altos e baixos, e haverá, naturalmente falando, não só alegria como também tristezas. Às vezes você pode viver um momento, às vezes você pode viver outro, às vezes você pode viver a alternância dos dois muito perto. Quando Jesus fala de alegrias naturais, nós vamos entender que há circunstâncias que vão produzir alegria no nosso coração, mas há circunstâncias também que vão produzir tristeza. Agora, daqui a pouco nós vamos abordar a ideia de que não devemos alimentar o nosso humor, emoções com as circunstâncias. Mas se a gente não fizer primeiro essa distinção, não vai fazer muito sentido aquilo que a gente precisa compreender na sequência. Só que antes de falar dos tipos de alegria, para a gente entender a verdadeira alegria, eu quero destacar um pouquinho aqui o que eu quero chamar da importância de compreender o processo. Que Deus tem formas e maneiras de trabalhar. Então, vamos voltar um tempo atrás, para eu poder compartilhar algo interessante aqui com vocês. Começamos a igreja em julho de 2005. No início de 2006, Semana Santa, nós resolvemos fazer um retiro com boa parte da liderança, né, e de gente comprometida da igreja, mas não só da nossa. De outras das alcances já tínhamos, de igrejas vinculadas, porque eram todas igrejas novas começando. A gente tinha nem quórum para fazer um acampamento, um retiro junto. Então, sozinho nós nos unimos. Um dos preletores desse acampamento era o meu amigo pastor Marcelo Jamal. Eu amo a forma como o Jamal prega, e normalmente ele tem uma linha de raciocínio que ele não sai dela de jeito nenhum. Ele estava no meio de uma exposição, ele para e falou assim, gente, vou cometer um deslize profético aqui. Ele já está dizendo, vou sair do assunto, mas já volto. E quando ele se chamou de profético, eu entendi, estou sentindo de Deus falar isso. E ele, do nada, não tinha nada a ver com o assunto, ele chama o Salmo 35, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando ele fala isso, dá para perceber que Deus está mexendo conosco de uma forma diferente. Mas ele olha e pergunta, gente, essa declaração é literal? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ele falou, se fosse literal, nossos problemas se resolveriam em no máximo 24 horas, se tivesse começado logo de manhã, senão durariam bem menos. Todo nascer do sol, o jogo estava zerado, começava tudo de novo, né? E a gente não teria motivo de chorar por nada há muito tempo. Mas ele falou, a própria Bíblia fala de pessoas que choraram muitos dias. Então não estava funcionando para elas, não estava funcionando para nós. Ele falou, isso é literal? Ele falou, eu não creio. Olhando toda a escritura, ele disse, se não é literal e é simbólico,
qual a simbologia? Porque é a Bíblia que explica a Bíblia. Você não pode inventar a simbologia que você quer. Então ele falou assim: o que prevalece na noite são as trevas, o que prevalece no dia, a luz. E diz: trevas na Bíblia fala de ignorância, luz fala de revelação. Quando ele fala isso, na hora eu lembro de duas declarações de Paulo na mesma epístola aos Efésios. No capítulo 4 ele fala de pessoas que estão entenebrecidas do entendimento, separadas da vida de Deus pela ignorância que há neles. Ignorância associada a trevas no entendimento. Mas no capítulo 1 ele está orando por espírito de revelação e ele diz: para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Então na Bíblia, trevas e ignorância, luz, revelação. E diz: o choro prevalece onde a ignorância da palavra, mas a alegria vem quando a luz entra, quando há revelação. Eu lembro que eu sentado na primeira fila pensei em voz alta: uau! Ele olha para mim, não sei se o uau chamou a atenção, mas quando ele olha para mim ele falou: eu só sou o profeta jogando aqui um insight que o Espírito Santo trouxe. Ele aponta o dedo para mim e fala: o mestre é você, e quem vai escrever um livro inteiro sobre isso é você. Alguém do lado: glória a Deus. Eu falei: glória a Deus, porque não é tu. Eu falei: eu não sabia nem o que ele está falando, agora sou obrigado a escrever um livro inteiro só porque... Gente, eu nem levei aquele negócio a sério. Foi só o dia que eu terminei de escrever o livro que o Espírito Santo me fez lembrar. Mas parece que eu assisti um filme, Jamal me olhando, apontando o dedo. E quando essa recordação veio, não parecia ser mera recordação, né? Parece que Deus me fez assistir aquilo de novo. O Espírito Santo falou comigo: eu quero que você leve luz da minha palavra para dissipar as trevas da ignorância. Para quê? Para que a gente possa viver intervenção. Então, se é a palavra que dissipa isso, nós precisamos entender isso de forma completa e abrangente. Quando eu olho para as Escrituras, em primeiro lugar, o choro é legítimo. Há momentos onde eu e você estamos enfrentando a dor e não tem por que negar isso. A Bíblia diz que Jesus chorou. João 11:35. Curioso é que ele chora porque Lázaro, seu amigo, morreu. Mas ele chora antes de ressuscitá-lo e sabe que vai ressuscitá-lo porque avisou os seus discípulos que vai ressuscitá-lo. Tecnicamente não tinha nem motivo para chorar, porque era uma situação que já ia ser mudada, mas antes de mudar, ele se reservou o direito de chorar. Isso me faz entender que eu e você, que somos gente como qualquer outro, temos todo o direito de chorar. E há situações onde é importante que a gente chore. Mas como eu disse, biblicamente, o choro está mais para uma situação do que para uma condição. Porque Deus, o mesmo Deus, quer trazer consolo. Há momentos onde o choro não é uma conformação com a derrota. Jesus não estava só simplesmente dizendo: vou aceitar isso de forma passiva, porque tinha uma palavra de Deus para mudar aquele quadro. Mas ainda assim chorou. Quando Ezequias chora virado para a parede, evidentemente, nas minhas contas, ele tinha 39 anos de idade, né? A gente tem a sensação de que a vida, pelo menos em termos de construir algo efetivamente, a partir dos 40, ele não queria morrer. Mas ele também fala para Deus: eu te honrei, eu vivi de forma que te honre, e agora estou esperando que o Senhor faça o mesmo. Naquele momento o choro é muito mais uma expressão de fé, uma declaração de: eu não posso fazer nada, eu não tenho como mudar coisa nenhuma, mas o Senhor pode, e eu estou transferindo para você. Então o choro, ele tem muitos aspectos. Ele pode muitas vezes ser mais do que o desabafo de um sentimento, né? Ele pode ser parte de uma linguagem até mesmo de fé. Ana, estéril por muito tempo, eu não acredito que ela orou uma única vez na vida para ser atendida. Mas a Bíblia fala de um dia que ela está no templo. E ela chora, e chora, e chora diante de Deus, a ponto do sacerdote Eli tê-la por embriagada. Mas quando ela levanta daquela oração, ele olha para ela e ele pronuncia a bênção: que o Senhor te conceda a petição que fizeste. E o quadro dela é sobrenaturalmente revertido. Davi chega com seus homens em Ziclag, descobre que os filisteus haviam atacado a cidade enquanto eles estavam ausentes. 3 dias antes, os amalequitas, haviam atacado a cidade enquanto eles, morando na terra dos filisteus, fugindo de Saul, estavam ausentes. E a Bíblia diz que quando chega lá, a cidade está destruída, queimada. Mulheres e filhos tinham sido levados cativos, assim como todo o gado e os bens. A Bíblia diz que Davi e os seus homens choraram até não ter mais força para chorar. Uma coisa é você parar de chorar porque foi consolado. A outra é você parar de chorar porque não aguenta mais continuar chorando. Mas a Bíblia fala no verso 6 de 1 Samuel 30. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. É importante chorar? É. Mas só o choro não estava produzindo muita coisa. E ele tem um posicionamento de fé.
ele consulta o Senhor. Ele faz a Deus 2 perguntas. Curioso é que Deus dá 3 respostas. Deus responde a pergunta que eu acredito, imagino, que ele não teve coragem de fazer, estava temeroso. Primeira pergunta, Senhor, devo perseguir os amalequitas? Deus diz, vai que é tua, Davi. Segunda pergunta, vou alcançá-los? Já faz 3 dias, eles estão na dianteira, estão longe. O Senhor diz, vai alcançá-los. E aí o que ele não pergunta, Deus diz, você vai recuperar tudo e todos. Que talvez essa altura a missão de persegui-los será só vingança? Ou será de resgate? E Deus está dizendo, vão recuperar tudo. E aquela tristeza foi transformada em alegria.